Boa noite. Olá, Betina. Estou tentando fixar aqui o tema, mas ainda não consegui. Bom, boa noite a todos. Nós vamos iniciar a nossa live agora. Vou chamar a nossa convidada, Betina Costa. Bem-vindos todos ao GPC, Papo GPC, que é o Papo em Gestão Positiva de Conflitos. Eu vou convidar aqui a doutora Betina e a doutora Mônica. Olá, Olá, tudo bom, Betina? tudo bem, Andréa? Me escuta bem? Sim. Oi, Olá, Mônica. oi, boa Vocês estão me noite. escutando? Boa noite. Boa noite. Eu Vocês estão tô... me escutando também? Sim, sim. Tá Tá ótimo. ótimo. Vou aqui acenar para todo mundo que está entrando. A gente já vai iniciar. O tema hoje da nossa live é o paradigma sistêmico na advocacia e seus reflexos. Eu não consegui fixar a live, acho que eu vou colocar no comentário. Ok. Então, eu vou apresentar a nossa convidada, doutora Betina Costa. Ela é membro da Comissão de Apoio ao Jovem Advogado, da ABA Nacional. Ela é presidente da Comissão de Justiça Restaurativa e Direito Sistêmico, da OAB Piauí. É master em PNL, é coach e consultora sistêmica, pós-graduada em processo civil e pós-graduanda em psicologia positiva. E também mestrando na área de resolução de conflitos. Estou certa, Betina? Tudo certo. Então tá bom. Doutora Mônica é secretária-geral da Comissão de Gestão Positiva de Conflitos. Então, vamos iniciar falando um pouquinho sobre o tema. Agradecer a todos que estão entrando. Esse é um tema, eu acho que muito importante, né? Hoje a gente trabalha muito dentro, ou seja, pelo menos tentando buscar o pensamento sistêmico, né, nas nossas profissões. E as mudanças têm ocorrido em todas as áreas, né, em todas as profissões, mas trazendo essa transição que vem ocorrendo, né, de um paradigma cartesiano para um paradigma sistêmico, traz uma série de reflexos na nossa profissão, né, que são, de uma certa forma, positivos, né, porque nós conseguimos trabalhar com o cuidado, né, o cuidado com o outro, que a nossa profissão é uma profissão de ajuda, né? Então, é importante a gente ver todas essas transformações que vêm ocorrendo, né? A gente sai daquele paradigma cartesiano, dual, que buscava, né, na verdade, muito mais a competitividade, a beligerância, né, para um caminho mais colaborativo dentro da advocacia. Isso. Isso. A gente, a gente vê que a evolução do pensamento, né, ela saiu exatamente desse pensamento tão dualista, né, de bem e mal, né, bom e ruim, de certo e errado, e a gente começa a ter efetivamente uma evolução nesse pensamento, né? Uma postura um pouco mais, menos beligerante, mais colaborativa, né? Mais E, urbanizada, né, que a gente poderia e até dizer. exatamente. É Então, essa compreensão do pensamento, né?
dessa transição de observar como é que acontecem realmente as situações. Traz uma compreensão do total e não apenas de uma parte e desse julgamento, se está certo ou errado, né? Sai de mensurar exatamente um julgamento sobre a pessoa, mas compreender todo um contexto, todo um padrão, né? E a partir daí, sim, compreender quais as transformações que são necessárias. E é interessante observar que essa transição ela não acontece apenas no direito, né? Acredito até que no direito está acontecendo mais, de forma mais lenta, porque o direito por si já é mais tradicional, ele precisa estar embasado em regras bem estabelecidas. Mas toda essa transição vem impactando e a gente vem compreendendo até a partir da própria pandemia, né? Quando a gente vivencia dentro da pandemia essa situação global, em que algo é afetado em uma parte, e toda essa repercussão diante da nossa situação. Então, todos esses impactos mostram a interdependência, a interrelação, o que está realmente conectando todos nós dentro desse sistema maior. E aí o pensamento sistêmico vem como esse paradigma. Exato. E sai daquela questão de você olhar o cliente como um número de processo, né? Ele é muito mais do que isso, né? Ou seja, ele traz todo um contexto, né, de sentimentos, de emoções, de busca por justiça, e a gente sai desse caminho tendo possibilidade de sair do litígio, né? O litígio ele não vai desaparecer, né? O caminho do litígio via judicial. Mas a gente tem, como advogado, a gente passa a ter outras possibilidades de atuação e de olhar, né? Ou seja, não é mais aquele número de processo, aquelas várias fichinhas com vários processos onde as pessoas falavam, nossa, eu tenho tantos processos, olha, advogado, né, que tinha sucesso era aquele advogado que tinha muitos processos, né? E aqueles processos de anos e tudo mais. Então, tudo isso a gente passa a ter um olhar diferenciado, né, para o cliente, né? Como você disse, o litígio nunca vai deixar de existir e é importante que o judiciário esteja, né, presente em nossas vidas para exatamente a gente ter a proteção aos direitos fundamentais e aos indivíduos, né? E só que efetivamente, quando a gente pode, né, tirar dessa morosidade que a gente vivencia no judiciário constantemente, em casos em que temos como lidar com o conflito de uma forma diferenciada, é importante que o advogado olhe para isso e possa levar o seu cliente a um olhar diferenciado, né, para o seu próprio litígio. Não deixando, é claro, de olhar para a situação em si, de que quando há necessidade, isso o próprio advogado vai sempre saber diferenciar e orientar o cliente, não, aqui realmente não tem opção, precisamos ir para um litígio, né? Então, o advogado tem essa função de mostrar ao cliente, né? Poxa, aqui não tem outra possibilidade, precisamos né, de entrar no litígio. E há situações em que o próprio judiciário tem a necessidade de proteger quando há menores, né? Então, assim, há necessidade da gente, em alguns casos, a gente ainda precisa de estar dentro do judiciário, mas a gente realmente tem condições, o advogado hoje, mais do que nunca, né, tem essa possibilidade de olhar para o cliente, olhar para o conflito do cliente, diferenciar, né, essas situações e apresentar ao cliente as possibilidades, né? Obviamente que o cliente vai ter ainda a sua, né, livre-arbítrio para escolher como conduzir, não, é claro, o processo, mas conduzir seu próprio conflito. Se ele não, eu preciso de ir para o judiciário, tem momentos em que a gente não tem nem a opção de dizer, não, há outras opções.
Mas aí também, ao mesmo tempo, cabe ao advogado, né, numa hora dessas, avaliar. Bom, então eu não posso cuidar do seu caso porque eu trabalho de outra forma. Ou então, não, vamos olhar de novo, e aí a gente tem, né, outras técnicas para olhar e trazer para o cliente a possibilidade dele ver o conflito de outra forma e poder trabalhar de outra forma, né? Que a gente chama de expansão de consciência do cliente, trazer práticas, né, que são umas práticas sistêmicas em que a gente pode levar uma expansão de consciência para a mudança, né, do cliente. Isso. É exatamente. Travadinha, vocês estão me ouvindo bem? Deu. A imagem É um travou, mas a pouquinho. sua voz está vindo normal. Ah, tá ótimo. E agora voltou tudo ao normal. Já melhorou. Então, Mas é eu acredito. exatamente isso, né? Pode, pode terminar, Mônica. Mas eu acho que então é isso. A gente tem hoje, mais do que nunca, condições, né, de avaliar bem esta situação, e enquanto advogados a gente tem condições de discutir de uma forma diferente e trazer ao cliente a possibilidade dele enxergar de uma forma diferenciada o conflito dele e trazer as opções diferenciadas para trabalhar isso, né? Exatamente. Quando a gente lança esse olhar, né, exatamente para o que a gente chama de lead sociológica, ou seja, todas aquelas questões que geralmente estão mais no âmbito relacional, que contribuem muito para realmente encontrarmos a solução, mas muitas vezes, na visão mais tradicional, nós não víamos, né? Eu já tenho alguns anos de advocacia e antes da abordagem do sistêmico, eu buscava apenas olhar para o que podia ser de solução jurídica, processual. Só que aí Exato. acabava eu não fazendo uma escuta sobre realmente quais eram as questões que alimentavam esse conflito. O que é que estava ali por trás a trazer posições, interesses, e isso a gente vai agregando tanto da visão da mediação de conflitos, da abordagem da teoria dos conflitos, dessa compreensão de como os conflitos acontecem, qual o significado que está aí presente, também com o pensamento sistêmico, que nos auxilia, né, nessa compreensão da situação como ela é. Ela amplia o nosso olhar, a nossa percepção, para compreender melhor alguns padrões, algumas crenças que estão por trás ali da fala do cliente, para auxiliar ele também na compreensão do que ele efetivamente quer. O que é que o cliente quer? Porque muitas vezes ele vem já com a pesquisa do Dr. Google e diz, eu quero isso. Mas ele não sabe as repercussões que essa decisão ela pode trazer para si e para as suas relações, que é o que a gente chama de sistema. E aí, quando nós, com um olhar mais abrangente, né, mais amplo, nós trazemos ao cliente, olha, vamos olhar de uma outra forma. E aí propor, através de perguntas, né, reflexivas, trazer essa compreensão da situação como ela efetivamente é, reconhecer essa situação, daí a gente começa a desenrolar uma solução que seja realmente adequada e o cliente pode compreender, então eu preciso rever o que eu realmente quero, então eu não sei o que eu quero, né? Preciso mensurar, preciso entender que resultado é esse que eu quero. E aí todo o pensamento sistêmico, das constelações, da filosofia, outros conhecimentos transversais, né, nos auxiliam nessa condução. Exato. E a gente vê que, a pensar sistemicamente, né, a gente fala muito do sistêmico, né, são essas relações, as relações deixam de ser relações simples, né, de você olhar o caso como uma situação simples apenas com o objeto, né, trazido, porque as relações são complexas, né, na realidade. A gente sai daquela causalidade, né,
que é linear, né? Que você vai para uma causalidade circular, ou seja, você começa a entender o que está por trás dessas relações, o que realmente o cliente precisa, né? A gente sai de ser, como diz a Kelly aqui, a Kelly colocou, ser mais resolvedor de conflitos e menos agilizador de processos. Então, eu acho que isso é um desafio para os advogados, né? nesse paradigma, né? A gente, é mais fácil, você já estudou durante 5 anos, você sabe ajuizar um processo. Então, é mais fácil você chegar lá e ajuizar um processo, né? Porém, muitas vezes a solução ela não é assim, não chega a resolver, não chega a se fazer justiça, né? No final, todos saem insatisfeitos, até também pela demora, né? Que hoje entra um processo no judiciário, sai, sei lá, daqui a 5, 6 anos, dependendo do tipo de processo, né? Quando o conflito ele já se desfez, já virou outro conflito, já não faz muito mais sentido. Então, acho que isso tudo vem trazer para a gente um desafio, né? De olhar para os conflitos como nós sermos advogados, sermos não resolvedores, como ela não agilizadores de processo, mas sim resolvedores de conflitos, né? Design de soluções, né? Que a gente possa oferecer, e a gente hoje tem, né? Porque no passado não se falava muito, a gente hoje tem outras formas de resolver o conflito, seja uma boa negociação que você possa fazer, né, dentro do seu próprio escritório, seja através de uma mediação, quando a gente percebe como um design de soluções para clientes, que a mediação é um caso que resolveria o conflito de uma melhor forma. A gente tem as práticas hoje colaborativas, onde a gente tem uma equipe multidisciplinar também, podendo abordar o caso do cliente com todo um cuidado, com todo um apoio, né? E a gente tem a própria conciliação, dependendo do tipo de conflito. Então, a gente hoje tem outras formas, né? E o próprio atendimento humanizado, que muitas vezes ali você trabalhando com perguntas, com a escuta, dando apoio, você às vezes verifica qual é a melhor forma e às vezes você conduz de uma maneira menos litigiosa, né? Que traz também um benefício tanto para o cliente, né? Que tem um desgaste emocional muito menor, né? E financeiro, muitas vezes, a escolha judicial, você tem um desgaste financeiro maior, pelo tempo também até de processo, né? E nós, como advogados, temos um peso menor, né? De que a gente realmente está no caminho certo. Então, acho que isso são contribuições que esse novo paradigma traz, né, para a advocacia. Porém, é um processo cultural, né? Não está tudo pronto, né? A gente tem que ir caminhando, né? Essa parte que é exatamente o que a Betina estava falando, né? A nossa mudança, né, de paradigma é um processo muito lento, né? A gente vê a mudança de paradigma evoluindo, né? Quando a gente vem trazendo esse novo olhar, né, para o judiciário e para os conflitos, né? São paradigmas novos do próprio judiciário, do próprio advogado, mas assim, ao mesmo tempo que ele surge, né, a gente tem esse processo para mudança, né, do paradigma como um todo dentro não só do judiciário, mas a mentalização dos clientes, a gente ter uma conscientização maior deles para que eles possam visualizar, né, essas novas mudanças de paradigmas. É muito difícil essa mudança. Então, a gente tem que fazer um trabalho bem lento, né, em todos os segmentos do direito. A gente vê que o trabalho é lento nesse aspecto, né? A gente pode observar que, ao mesmo tempo que algumas coisas vêm muito rápido, como a própria tecnologia, a gente está avançando, né, de forma fenomenal, a gente tem um fator humano, né, que eu e a Andréia hoje estávamos discutindo uma situação que é assim desgastante, né, que é aquele processo dentro do judiciário que não tem opção quando não há opção, né, que é o caso que a gente tem
pelo menos numa das varas, né? Não são todas as varas, graças a Deus, não são assim. Nós temos um caso de uma vara em que a gente tem a ação de curatela, em que o fator humano, né, em que algumas pessoas têm conhecimento muito grande na parte tecnológica, enquanto outros, assim, por mais que conheçam tecnologia, eles ainda têm a concepção antiga de desenvolvimento do processo em si. Então, o que a gente enfrenta nesse processo de morosidade é absurda, né? A gente enfrenta uma morosidade que não tem sentido, né? Em um tempo em que E muitas... é super avançada, em um tempo em que você tem informações, mudanças de paradigma, mas esse processo ainda está um pouco atropelado em algumas situações, né? O E é problema interessante... Pode Não, falar. eu só ia fazer um adendo a essa questão mesmo desse processo que a Mônica traz aqui, porque vira normal para eles demorar. Vira normal, você fala uma cobrança assim, de um processo que é uma coisa extremamente simples, que iniciou ano passado. E a demora é tão grande e que, assim, que eles ainda estão, sabe, o primeiro passo, depois de um ano, eles estão no primeiro passo e eles acham normal. Está dentro do processo, é isso mesmo, é para demorar. O processo, não importa se o cliente tem a necessidade dele. Para eles lá dentro, não é questão de falar, isso eu acho que é esse processo cultural mesmo, de que dentro do judiciário pode demorar. É normal demorar. É normal demorar. Entendeu? E Então, é se uma você... sensação falsa de normalidade, né? Porque enquanto o processo demora, as vidas continuam e isso repercute bastante e é capaz de escalonar um conflito, causar traumas, causar rompimentos. Esse escalonamento do conflito pode gerar danos muito maiores em que quando vier uma sentença não há mais uma efetividade, não há mais eficácia, não existem mais resultados a serem alcançados. Então, é preciso a gente ponderar que normalidade é essa. É preciso a gente verificar quais são as reais necessidades, o que é que pode ser facilitado extrajudicialmente para auxiliar o judicial, o que é que as partes poderiam conversar entre si, trazer um diálogo, como esse advogado pode atuar com habilidades da mediação, mas sem exatamente ser o mediador, mas com habilidades da mediação para facilitar esse diálogo e não colocar, ser um incrementador, digamos assim, do conflito, né? Um alimentador. Tem advogados que realmente fazem com que esse conflito escalone, pegue aquelas dores do cliente e espelham a dor do cliente. E ao invés... né? Então a gente tem que pensar que tudo isso repercute de forma muito importante dentro da vida das pessoas, dentro da vida daquelas partes. Então, como nós vamos ter, que postura nós vamos ter diante disso? De auxiliá-los realmente a encontrar uma solução? Ou de permanecer imersos naquele conflito, escalonando, gerando cada vez mais reações que podem ser imprevisíveis, ainda mais no âmbito de família. Na área trabalhista é a mesma coisa. Muitas vezes a gente quer racionalizar, e aí entra novamente aquele paradigma dual, né? O paradigma cartesiano. A gente quer racionalizar, não, ali é uma relação de trabalho, vamos nos restringir aos valores, mas quando a gente fala em valores econômicos. E não, se há dor por trás. Muitas vezes um empregado que não é reconhecido, muitas vezes um empregado que não é devidamente reconhecido pelo papel que efetivou dentro daquela empresa. E quando você traz esse olhar mais humanizado, olhando para essa lide sociológica, essa situação conflituosa
relacional entre as partes, aí você pode acolher, validar, reconhecer essa situação como ela é. E a partir desse reconhecimento, trazer uma transformação. Quando ambas as partes podem se olhar e reconhecer também como foi o seu papel dentro dessa relação conflituosa, elas estão a um passo de trazer uma solução muito mais adequada, construir essa solução mais adequada para a realidade deles, para entender as suas próprias necessidades e não falsas expectativas, pretensões que não são efetivamente reais, muitas vezes são embaralhadas pelas emoções fortes, as tensões que eles estão imersos, os sentimentos de vingança. Então, quando a gente clarifica isso, diminui as tensões, é possível realmente ver aquilo que importa para poder trazer uma solução mais adequada, né? Exatamente, a gente vê o quanto que interfere na realidade quando a gente para ver com relação a esses conflitos, né? Não só essa parte das partes que estão envolvidas e que tem uma dificuldade muito grande em lidar com a parte emocional, né, quando estão envolvidas no conflito, como a gente pode ver exatamente isso que a gente estava discutindo. Quer dizer, também os atores em volta, né, todos esses atores que estão em volta desse conflito. E aí os atores são dentro do judiciário, como também fora do judiciário. Porque assim como a gente tem um advogado, né, que vai lá e, se possível, ele joga um pouquinho mais de lenha e aumentar o fogo, né? O fogo vira uma coisa horrorosa. Nós temos funcionários do judiciário, nós temos parentes que são os terceiros envolvidos nesse conflito, que a gente pode olhar e verificar que eles podem tanto ajudar a resolver o conflito, né, quando eles são bem geridos, né, por advogados que podem adicionar um adendo e equilibrar essa parte emocional. Então, a gente pode ver que esses terceiros eles podem resolver o problema, como também podem fazer eclodir por completo, né, esse conflito, né? A gente vê muito isso na mediação, né, também. Quando a gente está ali na posição ou de advogado na mediação ou de mediador, né, para quem exerce a função de mediador, você consegue ver claramente, né, quando você... Todos os lados. Exatamente, porque o conflito está ali exposto, né? Diferente do conflito estar dentro de uma petição, onde que parte do conflito está ali, né? Porque nem tudo o processo ele não é o conflito como um todo. Ele não apresenta o contexto geral do conflito, né? Ele apresenta partes, né? Ou seja, parte daquilo que interessa, até porque o advogado direciona também, né? Quando ele vai fazer uma petição, ele vai direcionar, ele não vai colocar tudo o que aconteceu, até porque ele também não recebe todas as informações. Mas ali só tem parte do conflito. Então, muitas vezes, se tem uma sentença e ninguém sai satisfeito, porque a raiz, né, você só tem ali o episódio, né, o que está por cima do iceberg, né? E você dentro de, por exemplo, de uma mediação, você consegue usar ferramentas, né, como a escuta ativa, ou seja, você consegue observar, fazer perguntas, trazer realmente à tona o conflito, né, real, né? E a partir dali tentar cada um se colocar um pouco no lugar do outro, né? E aí o papel do mediador, mediar isso, né? Para que as pessoas consigam olhar, porque muitas vezes a forma como até o próprio advogado mais beligerante escreve, né, numa petição, quando a outra parte tem acesso àquilo, e começa a escalonar mais o conflito, né? Ele aumenta o conflito. Então, tudo isso, eu acho que esse paradigma sistêmico, ele faz com que o advogado que pare para olhar realmente se exercer a sua função como vinha exercendo, né, de forma beligerante, trazer o conflito para si próprio, se é o melhor caminho. Até porque é um caminho bastante pesado para o advogado também. Exatamente. Quando a gente percebe, né, que
o advogado ele pega para si o problema como se fosse dele, ele torna muito pesado, né, toda a lide, né? E ele aumenta realmente toda essa litigiosidade. Então, fica realmente uma coisa muito pesada, né? Fica um envolvimento, não só dele, mas como de todas as partes envolvidas, se torna cada vez mais pesado, porque alguém tomou para si o problema que não era seu, né? E confundiu, né? A gente sabe que tem muito advogado que confunde mesmo, e antigamente isso era interessante, como é a mudança de paradigma quando você olha isso. Antigamente, né, quando se falava que o advogado pegava a causa para si e brigava como se fosse sua, nossa, era o máximo. Aquele advogado é fantástico. É o bom de briga, né? Advogado bom de de briga. briga. Pitbull também. Muito, exatamente, tinham tantos adjetivos para dizer isso. Aí você diz assim, meu Deus, que maravilha. No entanto, hoje, como a gente observa que exatamente aquele que é bom de briga, ele não consegue olhar o todo. Ele só consegue olhar ali, aquela parte, que é a parte da briga. Ele pode ser excepcional na briga, mas ele segmenta o conflito, ele segmenta a lide. E aí ele não consegue enxergar e amplificar o olhar para todo o conflito e ver todo o conflito como ele pode ser resolvido da melhor forma, porque ele tomou para si. Ele é parte do conflito. Aquele que toma para si e que vira parte do conflito não consegue separar, né? Ele não consegue separar E está sempre julgando, né? Ele está sempre julgando a outra parte também. E não consegue lidar com aquilo de forma isenta, né? Que é exatamente o ser profissional, você tem que estar isento àquela lide, né? É você olhar afastado e poder enxergar o todo, poder enxergar a lide de uma forma complexa, mas ao mesmo tempo simples, né? Ao mesmo tempo sedimentar ela de uma forma em que você possa separar, organizar e olhar e colocar nas devidas caixas. E não misturar-se ao problema do cliente, né? Enquanto isso já foi assim o máximo, né? A mudança de paradigma é muito interessante quando a gente pode levar para essas outras áreas, né? E observar essa postura diferenciada, né? E é interessante quando você traz, porque é exatamente quando o advogado ele toma para si a dor do cliente, ele vai ver apenas o ponto de vista do cliente. Quando a gente vê apenas um ponto, a gente vê, como o próprio nome diz, um ponto de vista. Só que essa questão, ela é complexa. O que é que é? A gente fala tanto de complexidade, o que é? Uma questão complexa é quando ela tem várias causas, pontos, questões, interesses, necessidades, emoções. Então, são vários elementos que compõem aquela questão. E se você olha apenas para um ponto, você não consegue compreender como está funcionando aquilo. Quando você amplia a sua visão, sai do ponto de vista de apenas um, você compreende, e aí não é a questão de quem está certo, quem está errado. Isso. Não é a minha parte que está certa. Em alguns pontos, a minha parte vai estar certa. Vai estar realmente com a razão da necessidade, digamos assim. Em outras questões, é a outra parte. Então, como contrabalancear isso? Como realmente a gente trazer uma solução de qualidade para o cliente? Não adianta vir com soluções apenas para uma questão, porque só vai apagar o fogo ali. E você não vai perceber qual toda a repercussão de fala, de solução nas outras questões que também permeiam aquela relação. Então é preciso, e a dor, é interessante que a gente também está no mês de setembro, né? Setembro amarelo. E nós somos convidados a olhar para as nossas dores.
E isso me despertou já há alguns anos atrás, principalmente a partir da visão sistêmica, que quando a gente leva a dor do outro para si, a gente carrega um peso maior. Isso nos traz adoecimentos, isso nos traz uma carga de estresse, de ansiedade muito grande, como se nós fôssemos os responsáveis pela solução do cliente. E não, somos apenas facilitadores. Eles devem construir o seu caminho, né? Quem criou o conflito, quem criou a situação problemática, ela tem a chave para essa solução. Mas isso não fica claro. Por quê? Porque está imerso em dor, imerso em emoções, que isso não deixa a nossa tomada de decisão clara. Então, os advogados atuam para representar, sim, os interesses do seu cliente, mas de uma forma a trazer essa consciência do que efetivamente está acontecendo, do que efetivamente ele pode ser responsável dentro daquela situação, do que efetivamente, como é que ele está nesse papel na relação, como é que são os padrões, as crenças que ele acredita que estão potencializando a situação conflituosa. E a partir dessa compreensão é que vai gerar um processo de mudança para entender a partir daí o que é que realmente quer, qual a construção, qual a solução que pode vir para essa situação. E aí entra a abordagem jurídica, a técnica jurídica, para complementar, só para finalizar, fechar essa solução mais adequada, né? Eu acho que isso exige um pouco de mudança né, de mindset, né? Ou seja, o advogado, o gestor de conflitos, né, ele tem esse desafio, né, de sair um pouco da caixinha, né? Um olhar mais amplo para a própria função social, né, que ele tem. Então, assim, hoje, além do conhecimento técnico, né, é exigido muito essas competências relacionais, né, os soft skills. Então, assim, é importante, é fundamental você ter conhecimento jurídico, óbvio, né? Mas esse olhar mais humanizado, esse buscar e compreender melhor a situação que é trazida, né, pelo cliente, olhar esses contextos que envolvem essa situação, é pensar sistemicamente, né? Tá dentro desse novo paradigma que, claro, que é aquilo que a gente conversou desde o início, né? Que é um processo ainda, existe uma transição. A gente a gente já está dentro do paradigma sistêmico, a advocacia é totalmente colaborativa. Não, o mundo não é perfeito e existe um processo de aprendizado mesmo, né? É um movimento que a gente vai fazendo e a própria legislação vem acompanhando, né? O próprio Código de Processo Civil vem acompanhando algumas mudanças, né? Vem incentivando a resolução de conflitos por meios extrajudiciais, né? Entende-se também que o judiciário, além de estar abarrotado de processos, mas que não é só por isso, né? Porque é uma solução mais adequada, é uma solução que traz menos desgaste mesmo, até porque os juízes, a quantidade de processos que eles têm para julgar, assim, é quase que impossível você tomar todo o cuidado que é necessário, né? E nós somos a porta, né? Nós, como advogados, podemos escolher a melhor porta, né? Que a gente pode conduzir a questão do cliente, né? Então, a gente tem essa obrigação de olhar, isso está na lei mesmo, já da gente escolher a melhor solução. E o judiciário é uma delas, mas até porque alguns processos não tem como a gente fugir do judiciário, mas não é a única porta, né? Que nós podemos conduzir os processos. É bem interessante isso que você traz, né? Eu até anotei aqui a função social do advogado, né? Nós somos essenciais à justiça. Mas a gente precisa compreender essa justiça não como a justiça, o tribunal, Exato. como a justiça, o juiz, mas o valor justiça. O advogado é essencial a trazer esse caminho do valor justiça, do acesso ao valor justiça, ao reequilíbrio das relações, ao entendimento das necessidades reais deles.
E aí, para isso, nós não temos apenas o judiciário. Nós temos, que exatamente a Andrea lembrou bem, as portas, ou seja, o sistema multiportas. Possibilidades da gente resolver de forma consensual, seja extrajudicialmente, seja judicialmente. Seja até mesmo através da arbitragem, que apesar de ser um terceiro decidindo, mas também é uma forma da gente lidar com os conflitos de uma maneira também consensual. Né? A depender da condução desse processo arbitral, ele pode ser mais consensual. Então, é uma postura que amplifica muito mais essa caminhada na busca da solução. E aí, qual é a porta que vai ser mais adequada? Ou seja, qual vai ser o caminho que vai ser mais adequado? Depende. Depende da situação do cliente que a gente vai fazer essa escuta de qualidade, essa escuta ativa, para poder entender qual o caminho que a gente vai traçar. Exatamente. O advogado tem essa função essencial de poder escolher, né, a porta adequada e a forma de lidar melhor com os conflitos que eles são apresentados, né? Então, assim, são coisas fundamentais da gente estar sempre atentas, e são os trabalhos não só de desenvolvimento do próprio advogado, como também o tipo de cuidado que o advogado tem que ter consigo, né, para que ele possa desenvolver o melhor papel possível para o seu cliente e, efetivamente, o melhor papel possível para trazer e cumprir a função social dele, que é a de, né, trazer a justiça, e não a justiça poder judiciário, mas a justiça lato sensu, né? A ideia essencial do que a gente sabe que é a justiça. Então, para isso, a gente tem que estar sempre se trabalhando, né? Trazendo todas essas meios, né? Não só para os clientes, mas também para os advogados, né? Uma das coisas que a gente hoje em dia tem mais discutido, né, é o fato do próprio advogado estar se trabalhando para diminuir os julgamentos, para limpar seus próprios conflitos internos e poder lidar com os conflitos, né, do cliente de uma forma melhor, né? Então, assim, é uma coisa que é muito importante, não só como soft skills, como a Andrea lembrou, mas também como trabalho interno de si mesmo, né? Esse trabalho que é um trabalho importante de estar sempre sendo policiado, né? A gente tem que estar se policiando porque a função social do advogado é muito importante. E se a gente não trouxer esse cuidado, né, conosco, de que a gente tem uma função essencial e que a gente precisa de estar de forma mais completa possível para poder trabalhar com os conflitos que nos são trazidos, não só com habilidades, né, que seriam essas habilidades que a gente tem aprendido, de PNL, de constelação, de mediação, negociação, todos esses meios e técnicas e aprendizados que são trazidos, mas, além disso, o trabalho pessoal. Né? O autoconhecimento, né? Ou seja, a gente precisa se autoconhecer até para a gente também não assumir, muitas vezes, a dor do cliente. Ou então, muitas vezes, a gente já passou por aquilo que o cliente passou, né? Então, a gente também precisa ser imparcial ali na hora de... Porque a gente vai estar contribuindo realmente com a solução do cliente. Então, a gente precisa realmente ter esse olhar interior. E acho que isso são as competências relacionais que são trazidas hoje, né? Eu acho que em qualquer profissão a importância do autoconhecimento. Mas a advocacia que está diretamente ligada com a questão conflituosa, assim, que traz emoções e muitas situações difíceis, né? A gente trabalha com situações de famílias
sucessões, né? A gente tem muito isso, o conflito fica muito latente ali, né? Não falo também que no trabalhista não haja, lógico que é outro tipo de dor, né? Que tem ali, né? Mas a E tem importância da muito. gente... E é interessante falar exatamente desse trabalho interno, desse autoconhecimento. O Daniel Goleman traz nas obras dele, né, inteligência emocional e inteligência social. E fazendo um apanhado, resumindo tudo, você só consegue ter realmente um conhecimento do outro, compreender a percepção de mundo do outro, entender o outro, ter empatia, se você se conhece. Quando você se conhece, sabe reconhecer suas emoções, sabe reconhecer o que é que te tira do sério, sabe reconhecer quais as circunstâncias que vão te deixar reativos, né? Você começa a ter consciência de si mesmo. E nessa autoconsciência, você vai trabalhando a autogestão, sem exclusão de emoções, ao contrário. Você reconhece a raiva, você sente a raiva, mas você sabe encaminhar, ou seja, você sabe conduzir para que não haja uma reação e uma tomada de decisão imprudente. Para que você decida como você quer agir. E aí, nessa autoconsciência, é que a gente consegue entender, ter a consciência social, ou seja, compreender, começar a ter a escuta das necessidades. Você começa a escutar na fala do outro quais são os interesses, quais são as intenções, o que está ali por trás, né? Por quê? Porque parte de dentro de si. E esse partir de dentro de si, né, desse trabalho interno, muitas vezes a gente está exatamente no papel de julgador, apontando o dedo, o mundo está errado, e vai nas críticas, né? Isso está errado, e sai apontando. Mas não observa e para de observar e vai no automático da sua própria vida. Então, isso repercute muito. Você fica cego para si mesmo e acaba não percebendo como isso vai trazendo conflitos internos e o que está presente dentro da gente, vai saindo, vai expandindo, vai escalonando conflitos e relações desequilibradas. Então, esse olhar para dentro é fundamental, seja para a qualidade de vida pessoal, seja para a qualidade de vida profissional. E aí, quando a gente traz essas questões de mediação, todos esses conhecimentos de PNL, de constelação, de mediação, de comunicação não violenta, e essas competências socioemocionais, você vai criando uma congruência. Ah, a Betina agora está perfeita, não existe perfeição. Eu vou continuar errando, mas a minha capacidade de resiliência e de retomada, percebi, vi que eu errei. O que eu posso fazer com isso? Você fica numa tomada de decisão muito mais clara, sem aquela autopunição, sem aquela autocobrança de perfeição, de eu não posso errar. Né? Então, nós começamos a nos humanizar. Exato. Isso é humanizar. Entrar em contato com a nossa vulnerabilidade, mas também com as nossas potencialidades, né? Exatamente. Acho que é uma nova Exatamente. forma de pensar, né? É uma nova forma de assim, trazer uma leveza para a advocacia, né? Porque é difícil, ainda assim, com toda a capacitação, né? Com todo o treinamento, com todo o autoconhecimento, não é fácil, porque os conflitos são diferentes, né? A cada momento a gente recebe clientes com conflitos extremamente difíceis, com muito sofrimento, com muita dor, né? Então, por mais que a gente tenha, o que torna mais leve é que a gente sabe que o conflito é do cliente e aí a gente tenha condições de facilitar a solução, né? Como disse a prova Betina, porque ele tem a solução, ele criou o conflito, a solução está dentro dele, mas muitas vezes ele não consegue olhar para isso, né? Então, a gente, como facilitadores, né, de diálogos, né, construção de soluções, a gente consegue, muitas vezes, tirando esse peso, né,
de que eu tenho que resolver, eu tenho que dar a solução para ele, a gente tem um distanciamento, né? E se você olhar todas essas técnicas, né, todos os métodos adequados de solução de conflitos, todos usam técnicas muito parecidas, né? A expectativa, o não julgamento, o distanciamento, o centramento. Então, tudo isso é importante, principalmente para a gente ter uma boa saúde mental, que eu acho que isso é fundamental, né, dentro de uma gestão de conflitos, dentro de uma advocacia. E a partir desse momento é que efetivamente o advogado pode começar se livrando de todo esse peso, se livrando de todos esses pesos de conceitos, de pré-julgamentos, e trabalhando, a partir desse momento ele consegue olhar não só o conflito como um todo, como também aquilo que a gente veio também discutir, que é o pensamento sistêmico, né? Em que efetivamente você pode começar a olhar o conflito como um grande sistema interligado a outros grandes sistemas e poder compreender ainda melhor esse conflito, né? Porque enquanto a gente inicialmente, olha como a gente estava discutindo, né? Apenas um ponto, porque eu estou ali presa no conflito, né? No meu próprio conflito, eu estou com um conflito tão grande que eu estou botando o conflito do cliente para dentro de mim. Então, eu vejo apenas aquele ponto, então não olho o conflito como um todo. Aí a gente consegue passar por isso. Ainda assim, a gente ainda tem mais uma etapa, né? Depois de trabalhar, de olhar isso tudo, a gente ainda tem a etapa de olhar, né, este conflito através de todos os sistemas que estão envolvidos neste conflito. Os sistemas do cliente, os sistemas da outra parte, os sistemas dos advogados, os sistemas do próprio Poder Judiciário, se for um caso que necessite de estar envolvido com isso. Então, são muitas relações interligadas e que são importantes a gente olhar e trabalhar com elas, porque a gente vai ter um trabalho muito mais profundo e qualitativo para essa situação. A gente vai ter uma visão muito maior e muito mais completa para trabalhar com esta situação, com esse conflito, com esta lide, com aquilo que nos é trazido pelo cliente, né? Podemos olhar tudo de uma forma muito mais amplificada, quando você olha trazendo os sistemas todos dentro deste conflito, né? E é interessante quando a gente começa a observar, né, que há repetição de padrões, que realmente, quando a gente olha para os comportamentos dos pais, primeiro a gente promove um olhar para si, então a gente vai entendendo tudo isso, né? Quando a gente olha para os comportamentos do que acontece, o que é um sistema? O sistema é um conjunto de elementos que guardam as mesmas semelhanças. Se a gente pegar a matemática, isso é um sistema, né? Então, a partir desse pensamento da matemática. Então, a mesma coisa nas relações, né? Um sistema o que é? Um conjunto de pessoas que tem algo que os liga. E o que é? Numa família, as relações consanguíneas e também as relações também familiares, quando elas vão se estabelecendo de outras formas, através da adoção, através do casamento. Então, tem várias formas também de se estabelecer uma família. E aí, isso é um sistema de relações. E quando você vai coabitando, quando você vai percebendo o quê? O que você percebe na sua vida? Que você começa a ter comportamentos muito similares às pessoas que convivem com você. E se elas são crianças, você começa a perceber também que elas repetem comportamentos visíveis e também os invisíveis, os sutis, os pensamentos, as nossas falas, a nossa forma de falar. A minha forma de falar é muito similar à da minha irmã. E tem pessoas que até confundem a voz, que por sua vez é muito, muito parecida com a da mãe. Então, o que é isso?
são espelhamentos que a gente vai tendo ao longo da vida, e a gente vai aprendendo padrões assim. E Exato. assim também crenças, cultura, tudo isso. E isso é que dá a substância das regras que acontecem dentro dessas relações. Das E, co- regras. e quando chega ao judiciário, são modelos distintos de pensamento, de crenças, né? E que trazem ali situações muito complicadas, conflitivas, né? Mas são modelos de pensamento distintos muitas vezes. Né? Muitos casamentos até acabam com tendo amor, né? Mas pela forma de pensar, pelos padrões diferentes, né? Familiares, e tudo isso influencia nessa repetição, né? Da forma de amar, né? Muitas vezes você traz a sua forma de amar que vem dos seus pais, né? Você não conseguiu ter autonomia ali para fazer diferente e tá tudo bem. Ou então, se você tem a oportunidade de expandir a consciência, né? De você modificar e ter um pouco mais de autonomia. Eu estou vendo aqui que a gente tem 4 minutos, eu não sei se exatamente o Instagram vai derrabar em uma Tá? hora. É, faltam 4 minutos para terminar, acredito eu, que ele feche. Se não fechar, a gente pode continuar. Mas eu gostaria, né, de agradecer muito a doutora Betina, que é a nossa colega, né, de várias capacitações, né, por ter aceito o convite de estar aqui com a gente. É um prazer, né, a gente conversar muito sobre esse assunto que é tão instigante, interessante, todas essas mudanças e transformações que a gente vem tendo e vem se adaptando a essa nova forma de advogar. E a pandemia acho que acelerou demais, né? Trazendo novas Muito. formas, o online, né? Sendo uma das formas de atendimento online, mediação online, ou seja, uma série de possibilidades, né? Eventos online, por exemplo, como esse, né? Então, a Exato. oportunidade da gente divulgar e falar. Aí eu gostaria de passar, então, a palavra para a doutora Betina e a doutora Mônica, né, para a gente depois finalizar. Eu agradeço demais estar com vocês, né? Para quem não sabe, a gente está aí na caminhada desde 2018. Passaram aqui, ou ainda estão, vários colegas da época que Exato. começou com a gente, né? A Emília está aqui com a gente. Teve a Ele Marcela, que a gente chama carinhosamente de tia Marcela, com quem aprendemos muito. A E Kelly agradeço passou por aqui a também. Kelly, Exato. isso, a Tati, né? Então, deixar meu agradecimento de estar aqui com vocês, partilhando, nós três, desde a época de 2018, e me colocar à disposição para a gente sempre estar nessa troca. É muito importante a gente compartilhar todo esse conhecimento sempre. eu também quero agradecer muito, porque é um prazer inenarrável a gente estar aqui fazendo essa troca. É muito gostoso a gente estar conversando, como a gente normalmente faz quando a gente se senta para conversar um pouquinho mais detalhado, né, com relação àquilo que nós estamos nos propondo a trazer para ser discutido, mas assim é como um bate-papo informal que a gente gosta de trazer e conversar, de estar junto, né? Trazendo esses temas que para a gente são super prazerosos de discutir, de olhar e de estar vendo, né? E agradecer a presença da doutora Betina aqui com a gente, né, na nossa comissão, que é muito, muito bom tê-la aqui, que é como a doutora Betina, a doutora André já disseram, uma longa caminhada que já estamos juntas há algum tempo e que pretendemos continuar durante muitos anos. Então, Eu, agradecer eu, a todos que participaram e eu dizer vou que foi pedir um prazer. a gente tirar uma foto. Espera aí, Vamos. já tirei os comentários. Pronto. Pronto, né?
estar conversando com vocês, né? Ou seja, e desejar também uma boa noite, agradecer a todos que estiveram e ainda estão aqui, né? Darem essa oportunidade para a gente poder também estar conversando e trazendo uma nova possibilidade, ou seja, né, passando para todos essa nova forma, esse novo olhar sistêmico sobre a advocacia. E desejar boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.